Estamos dando início a mais um tema do curso de conhecimento de si mesmo. Este curso está composto por 50 temas. São 50 temas em uma primeira fase e mais 25 em uma segunda fase. E tem o objetivo de nos ensinar o caminho secreto, o caminho da iniciação, a autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Para chegar ao objetivo da nossa existência, precisamos trabalhar com os 3 fatores para a revolução da consciência. Os 3 fatores são o nascimento, que é sexual, a morte psicológica, que é negar a si mesmo, eliminar os defeitos psicológicos, e o sacrifício pela humanidade, que se refere a entregar esses ensinamentos às pessoas que queiram de forma gratuita, completamente gratuita. É o que estamos fazendo neste momento. Os nossos canais nas redes sociais não são monetizados. Não há nenhuma condição para assistir aos temas. Nós transmitimos ao vivo e também postamos em outras redes sociais, e esses vídeos permanecem lá, livres, abertos para toda pessoa que queira. Então, hoje nós vamos abordar o tema número 12, que está intitulado Retorno e Recorrência. Leis de retorno e recorrência. Então, é interessante saber o que é retorno e o que é recorrência. Se fala muito na literatura intelectual, nos escritores pseudo-esotéricos, em vidas passadas. Porém, é melhor, é mais claro e real que nós nos refira a existências passadas. Nós existimos muitas vezes com o objetivo de fazer este trabalho. Nós temos direito, toda a alma, toda a essência, melhor dizendo, tem direito a 324 mil existências. Essas 324 mil existências se acontecem em ciclos de 108 existências. Em cada ciclo temos um princípio de alma, do qual falamos na conferência anterior. Esse princípio de alma vai nos permitir fazer o trabalho e criar a nossa alma. E esses ciclos se repetem. Cada vez que se passa pela involução, se perde esse princípio de alma. E mais tarde se readquire o direito de receber uma nova alma. Aí então entra em um novo ciclo de 108 existências. Cada existência é uma oportunidade que temos para fazer este trabalho.
Se não se faz, novamente se vai para a involução e perde-se novamente esse princípio de alma. Então, esses ciclos de 108 existências ocorrem de tempos em tempos. Nós nascemos, vivemos a existência, a vida, como falamos, porém é melhor que se fale em existência. Então, nós retornamos sempre na mesma família. Retornamos como descendente dos nossos antepassados. E os nossos antepassados retornam na nossa descendência. Isso tudo está relacionado com a lei do karma, que cada retorno é uma oportunidade que se tem de corrigir os erros cometidos na existência anterior. E esses erros, que devido à convivência com pessoas, nós cometemos erros e contraímos esse karma com a pessoa. Então, numa próxima existência, nós retornamos e teremos a oportunidade de corrigir com essa pessoa. Então, por isso nós nos encontramos novamente com essa pessoa. É sempre uma oportunidade. Porém, geralmente nós repetimos o erro. Ao invés de corrigir o erro, nós repetimos o erro. E esse erro, em cada existência, se torna mais acentuado, mais grave, mais profundo, devido que a cada existência, se não se trabalha sobre si, se não se elimina defeito, se aumenta esse defeito. Então, nós retornamos cada vez piores. Então, a evolução não acontece. A evolução só pode acontecer com o trabalho sobre si. Então, como nós não trabalhamos sobre nós, na próxima existência, nós retornamos um pouco mais malvados, mais adormecidos, mais maus. Porque o que nos torna malvados são os eus, os defeitos psicológicos. Então, a nossa existência, nós podemos dizer, para compreendermos um pouco, podemos dizer que é como um trilho de um trem, uma estrada de ferro, que o trem entra na estrada de ferro, na estação, e ele persegue sempre o mesmo trajeto, com as curvas, com as baixadas, as subidas, as paradas, são sempre as mesmas. Também podemos exemplificar como um sulco, como uma vala. A nossa existência é como uma vala, é onde nós sempre passamos por essa vala, é um trilho, e esse trilho, a cada passada que se dá, ele afunda mais, vai corroendo mais e mais. Como essas estradas de campanha, as estradas na terra, que não tem asfalto, os veículos passam pelos trilhos, e esses trilhos vão se afundando. Quanto mais passa os veículos por ali, vão se afundando. Então, nós podemos alegorizar isso com
a nossa piora em cada existência. Em cada existência, esses trilhos vão se afundando mais e complicando mais essa existência. Então são 108 existências por cada ciclo. Em cada ciclo, temos direito a uma alma para fazer esse trabalho. E os acontecimentos da vida, a nossa existência é como um filme, é como um filme, como uma fita desses filmes antigos que eram enrolados. Esse filme, no final da existência, no final de cada existência, nós enrolamos e levamos para a eternidade. E quando retornamos em uma nova existência, nós trazemos esse filme e vamos desenrolar como um tapete na nossa existência. E os fatos, as cenas vão acontecendo automaticamente. São cronometrados, acontecem exatamente na mesma época. Todos os acontecimentos se repetem. Nós também repetimos palavras, repetimos pensamentos, repetimos reclamações, alegrias, tristezas, tudo são repetitivos, são recorrentes. Isso acontece sem a nossa participação, são contra a nossa vontade. Porque, exatamente, nós temos dentro de nós, na nossa psique, os defeitos psicológicos que nós levamos para a eternidade porque não trabalhamos, pelo contrário, robustecemos esses defeitos, levamos para a eternidade. Então, cada defeito nós podemos dizer tranquilamente que é um ator. Cada defeito, cada eu é um ator que nos leva a atuar. É esse ator, esse defeito, com os seus desejos, com as suas vontades, os seus hábitos, são esses defeitos que nos levam a cometer as ações boas ou más. Então, isso acontece de forma repetitiva, automática. Quando chega a época que aconteceu na vida anterior, na existência anterior, aconteceu um fato, esse fato volta a repetir-se nesta existência. Então, essa repetição é uma oportunidade para que nós faça diferente, atue diferente e cancele essa recorrência. Porém, como não se trabalha sobre si, esse acontecimento vem, nós repetimos o erro e criamos consequências. Então, tudo na nossa existência é recorrente, é repetitivo.
um encontro com uma pessoa, um negócio, um casal que se conhece e se casa e mais tarde se separa. Então, esse encontro, esse casamento, essa separação já estava previsto, já estava traçado no, podemos dizer, aquilo que normalmente se chama destino. É a repetição. Já está traçado esse acontecimento. E esse acontecimento é, como dizíamos, uma oportunidade para fazer diferente, para fazer melhor. Porém, como nós estamos adormecidos, repetimos o erro de acordo com o defeito que nos leva a viver esse evento, esse reencontro. Então, se alguém em uma existência anterior teve um encontro com uma pessoa do sexo oposto, e teve um romance, uma aventura, viveram juntos, se casaram e se separaram depois de um determinado tempo, na presente existência, essas duas pessoas, esses eus, o eu de uma pessoa e de outra, se encontram telepaticamente, se sintonizam e se encontram para viver novamente esse casamento, essa vivência por esse tempo determinado, e a separação no tempo já determinado pela lei, por essa lei de recorrência. Então, o retorno se refere a existir novamente, a voltar a um novo corpo físico. Então, é o retorno. E a recorrência é os fatos que são recorrentes, que acontecem, podemos dizer, automaticamente, conforme aconteceram na existência anterior, vão acontecer na presente existência. Então, se alguém teve uma briga com uma pessoa e a briga se foi mais assim, agressiva, e uma pessoa matou a outra, acabou matando, na próxima existência dos dois, essas pessoas vão nascer, vão crescer, e na época que aconteceu na existência anterior, vão se encontrar, a briga vai acontecer e o outro vai morrer. Porém, será o inverso. Se numa existência uma pessoa matou, na próxima ela será a que morre nesse conflito. Então vão se pagando essas dívidas, vão cobrando e pagando. E isso acontece em todos os casos. Pessoas que migram para outra região de um país, para outro continente, isso também é recorrente. Se uma pessoa migrou em uma outra existência, na próxima existência ela vai migrar novamente. Pessoas que de repente resolvem viajar, ir embora do seu país, ir para outro país. Acreditam que isso é uma vontade dela. Acreditam que isso é uma decisão dela. Porém, não é. É uma recorrência
do eu que na outra existência foi para esse lugar e migrou, e chega a época, esse eu vai levar a pessoa a migrar novamente. E a pessoa geralmente acredita que é ela que teve uma decisão, que quer ir, que quer fazer isso em todos os acontecimentos. A pessoa acredita, nós acreditamos que somos nós que estamos fazendo. Mas, na verdade, é um eu que está vivendo a sua recorrência, que está nos levando a viver essa recorrência. São os atores. Então, os atores são os que dão vida a um filme. Sem atores, não seria possível existir um filme, uma cena. Então, esses atores são os defeitos psicológicos. E são esses atores que nós devemos eliminar para mudar o curso da nossa existência. Nós podemos mudar completamente. Existem muitas pessoas que conheceram esses ensinamentos e, de acordo com a recorrência, já teriam morrido. Porém, transcenderam essa recorrência de morte e viveram muito mais, e estão vivendo. Pessoas que, se não tivessem feito nada sobre si, já não estariam mais neste mundo físico. Então, não é possível mudar a nossa existência, mudar os acontecimentos, sem eliminar os atores. E isso se faz com o trabalho de morte psicológica. Então, existem 3 tipos de atos na nossa existência. Existe o ato da recorrência, que é do ego, do defeito psicológico, do ator, e existem os atos, os acidentes, que também são acidentes que não haviam acontecido em outra existência, mas acontecem em uma existência devido que nós estamos adormecidos. Por exemplo, uma pessoa vai dirigindo e falando no telefone, e acontece um acidente, se bate o carro. Então, isso foi um acidente, isso não havia acontecido em outra existência. Porém, passa a fazer parte da recorrência. A outra existência, isso já vai se repetir, se a pessoa não trabalhar esse eu que levou a esse acidente. Então, isso se transforma em uma nova recorrência. E isso vai preenchendo, cada vez mais preenchendo a nossa existência. Então, podemos exemplificar mais ou menos, no início das existências, os fatos acontecem distanciados um do outro. Porém, como nós vamos agravando a nossa situação psicológica, vamos preenchendo esses espaços entre fatos e fatos, entre acontecimentos e acontecimentos, que a nossa vida fica cheia, fica preenchida. Já não temos mais espaço entre um acontecimento e outro. Já tudo vai se estreitando e se passa a viver
de uma forma muito acelerada, porque cada acontecimento vai se tornar uma recorrência. Então, isso acelera a vida, acelera a existência. E o próprio tempo parece que vai ficando cada vez mais curto. Nós temos muitas ocupações, muitos compromissos durante o dia, durante a semana, o mês. Então parece que o dia passou num relâmpago. A semana passou em um relâmpago. O mês, o ano, passa como um relâmpago, porque nós temos muitos compromissos e vivemos esses compromissos que são do ego, dos eus. Vivemos esses compromissos completamente adormecidos. Não vivemos o instante. E isso faz com que a vida, a existência, passe um piscar de olhos, podemos dizer. Então, viver dessa forma, viver nessa recorrência mecânica, nessa repetição, sempre a mesma coisa, isso não é viver. Isso nós podemos dizer que é vegetar e não viver. Então, nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e chegamos à idade, à velhice e morre. Porém, não se fez nada, não se sabe, não se descobriu nem a razão da existência. Então se vegeta, isso é vegetar. E para modificar isso, para reconfigurar isso, podemos dizer, é preciso então eliminar os atores, que são os que nos ocupam, são os que nos roubam o tempo. Os atores são os eus, os defeitos psicológicos. Esses atores estão na nossa psique e nos fazem de escravos. Nós somos escravos desses atores, dos eus, dos defeitos psicológicos, do ego. Então, para modificar isso, nós só podemos fazer eliminando o defeito psicológico. Então, esse defeito, os defeitos, atuam em nós através dos pensamentos, através dos sentimentos, através da nossa fala, através dos nossos movimentos, dos nossos desejos, da nossa, dos instintos. Eles atuam através dos 5 centros. Do centro intelectual, do centro motor, do centro emocional, do centro instintivo e do centro sexual. Então, o correto é vivermos o instante. E para viver o instante, precisamos estar em vigília de nós mesmos. Viver o agora. Porque geralmente nós estamos fazendo uma coisa e estamos pensando em outra, passada ou futura, que pretendemos fazer. Então, o correto é vivermos o instante, viver o agora. Se estamos fazendo algo, estar concentrados nisso que estamos fazendo. E o que aparecer que não for referente a isso que estamos fazendo, devemos então pedir à morte, pedir à Mãe Divina que elimine esse defeito.
que é um defeito que está nos tirando a concentração, que está nos roubando o tempo. E isso nós devemos fazer com tudo o que acontece silenciosamente nos nossos centros. O desejo de falar, o desejo de ficar quieto, tudo nós devemos analisar, refletir sobre tudo que vamos fazer, sobre tudo que pretendemos fazer. Devemos analisar, refletir e nos concentrar no que estivermos fazendo. Se estamos vendo um filme, qualquer coisa, atentos ao filme. Se estamos dirigindo, atentos ao que estamos fazendo, dirigindo, e não falando ao telefone, fazendo tantas coisas que se faz enquanto dirige. Se estamos lavando uma louça, por exemplo, nós devemos estar concentrados em lavar a louça e não pensando no que vamos fazer daqui a pouco, no que precisamos fazer daqui a pouco, ou no que fizemos, e pensar que isso ficou bem feito ou mal feito, que poderia ter sido melhor, poderia ter dito isso a fulano que não falei, que mais vou falar e tal. Então, ficar vários centros trabalhando separadamente. Os centros da máquina humana devem trabalhar sincronizados, em sincronia. Quando se trabalha com os centros desincronizados, então é a distração. Nos distraímos, isso está distraído, e isso adormece a nossa consciência, adormece mais e mais a nossa consciência. Então, para despertar a consciência, que é o objetivo da nossa existência, nós precisamos fazer um esforço consciente. Precisamos mudar, deixar de ser o que somos, deixar de fazer as coisas como temos feito e colocar a atenção, nos propor a fazer, a viver de forma diferente, a viver para este trabalho. Se nós temos inquietudes, não estamos satisfeitos com a vida repetitiva, com essa vida mecânica, se uma pessoa tem inquietudes, ela acaba encontrando esses ensinamentos. Então, esses ensinamentos não são para as pessoas conformadas, satisfeitas com a vida, com essa repetição, que estão vivendo, vibrando, festejando os acontecimentos ou lamentando. Estes ensinamentos é para pessoas que estão insatisfeitas com essa mecanicidade, com essa repetição mecânica de toda a existência. Então, quem procura, encontra. Se uma pessoa tem inquietude, se ela secretamente está preocupada em saber a razão da existência, para que vive, algum dia ela vai encontrar esses ensinamentos, vai encontrar um cartaz que é colado por aí, vai encontrar em uma rede social um vídeo. Se ela então está procurando, vai se interessar por esse vídeo, alguma coisa vai chamar a atenção, porque o nosso ser,
o real ser, nosso Pai interno, vai nos colocar na frente da nossa vista, vai colocar alguma coisa para nos chamar a esses ensinamentos. Vai nos fazer ver um cartaz, um poste, coisa que talvez não seja de costume a pessoa ficar olhando os cartazes dos postes. Porém, se ela tem inquietudes, o seu Pai interno vai direcionar ela para ver o cartaz do poste. Vai clicar em um vídeo que talvez ela geralmente não clica. Vai se interessar, vai clicar, vai encontrar esses ensinamentos. Que esses ensinamentos são organizados, selecionados por seres de consciência desperta, que fizeram esse trabalho, usaram estas técnicas e melhoraram as técnicas e nos ensinam. Então, um ser que fez o trabalho, um mestre que fez esse trabalho, está apto a nos ensinar. E não alguém intelectual, alguém que não fez, não conhece, nem mesmo conhece a prática desses ensinamentos. Então, quem pratica pode ensinar, porque experimentou. Então, esses ensinamentos não são intelectuais, são ensinamentos que foram praticados pelos mestres e que funcionou para eles, e para nós vai funcionar também. Para a pessoa que pratique, que leve isso à prática, vai funcionar. A pessoa vai descobrir o seu jeitinho de trabalhar com as práticas. Então, assim, quando se elimina o defeito, se muda os trilhos, se muda o próprio destino. Isso que nós geralmente chamamos destino. Isso é mudável. Nós podemos mudar, podemos reconfigurar a nossa vida, o nosso futuro, trabalhando os defeitos psicológicos, deixando de fazer algo, mudando os nossos hábitos. Nós temos hábitos mecânicos, temos costumes mecânicos. Então, vamos refletir diante desses costumes, desses hábitos, e vamos fazer diferente. Vamos eliminar o eu que nos leva a praticar um hábito mecânico. Qualquer tipo de hábito. O hábito de tomar trago, o hábito de viver na farra, o hábito de sempre se interessar por todas as pessoas do sexo oposto que passam na frente dos nossos olhos. Então, nós devemos observar isso, esses hábitos mecânicos. Esses hábitos mecânicos são de algum eu psicológico. E nós, observando, vamos poder eliminar esse defeito e eliminar o hábito. Então, se nós temos o hábito de estar em botecos, bebendo, conversando coisas que não têm importância, e lá talvez ocorra uma briga. Se nós eliminarmos esse hábito, nós não vamos mais ao boteco, não vamos nos envolver na briga e vamos modificar a nossa existência, o nosso futuro imediato. Então, estes ensinamentos são ensinamentos reais, não são intelectuais, não são coisas inventadas, são ensinamentos que são entregues por mestres, que nos ensinam, e nós
cada um de nós, instrutores, vamos praticando, aprendendo e vamos também ensinando. Quanto mais se ensina, mais se aprende. E daquilo que nós damos, nós recebemos. Isso é a lei. Então, este curso é um curso gratuito. E o nosso telefone, o nosso contato WhatsApp, nós sempre gostamos de deixar bem visível o nosso contato. Então, vamos colocar aqui. Nós estamos no Brasil, 55, 62 é a região, e o número WhatsApp ou Telegram é 91 92 93 55. Então, o nosso contato WhatsApp ou Telegram, Brasil 55, a região 62. O número local é 91 92 93 55. Na descrição de todos os vídeos vão encontrar um link que leva a um grupo no WhatsApp. Porém, se quiser nos escrever também nos canais, geralmente estão os telefones, um botão com o nosso número WhatsApp. Ou então você pode parar o vídeo e anotar e salvar o nosso número, conhecimento de si mesmo, e nos escrever, que nós com muito prazer enviaremos o material, tiraremos dúvidas, enfim, pode interagir conosco. Então, assim, somos gratos a todos que nos assistem e a única coisa que pedimos é que compartilhem com outras pessoas, que assim já estão praticando o terceiro fator, já estão proporcionando a outras pessoas que também entrem em contato com estes ensinamentos. Muito obrigado e até a próxima.